Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Heraldo Vaz. Ele é locutor, operador da Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e apresentador do programa Samba e Companhia. Já atuou como ator e diretor de teatro. É promotor de eventos e divulgador, produtor cultural de eventos, fotógrafo e sonoplasta. Também é gerenciador e programador da Rádio Webdom. Olá, Heraldo, como é que tá? Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, Marta, vou bem, graças a Deus, e com você, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí do nosso trabalho, do nosso dia a dia como operador de rádio, como sonoplasta e assim vai. Você aprendeu a cuidar de rádio, a fazer edições no dia a dia. É, Como é que você começou a trabalhar na rádio ou numa rádio? Como é que foi o seu início de contato com a rádio? eu sempre gostei de rádio, né? Sempre gostei de música, Marta. Eu não sou daqui de Santa Bárbara, eu sou do Paraná. E aí, os meus pais vieram para Santa Bárbara aqui no ano de 87, 88. E aí pintou uma oportunidade de prestar um concurso público na prefeitura aqui de Santa Bárbara. Fiz a inscrição, só que eu não passei. Aí depois disso eu fui procurar um pouco conhecer mais sobre rádio aqui. Eu fui trabalhar na Rádio Luzes. Na verdade, trabalhar não, eu fui lá para aprender mesmo. Fui lá, conversei com a Beth, né, a saudosa Beth Gonçalves, e ela me deu a oportunidade de estar aprendendo um pouco de operador de rádio. Depois eu saí de lá, fiquei um bom tempo fora, fiquei trabalhando numa loja na cidade, uma loja de equipamentos de som. E aí, em 94, a prefeitura abriu uma outra oportunidade, um concurso público para a rádio de novo. Beleza, aí eu fui, fiz esse concurso, passei. Aí até então eu já sabia alguma coisa de rádio, né? Porque já tinha alguns meses aí da Rádio Luzes, onde eu comecei e tal, tudo certinho. Só que coincidiu que eu estava me alistando para o Exército. Então aí eu não pude exercer a função, porque em 94 o Exército me chamou e eu fui prestar o serviço militar. Tive que dispensar minha vaga e fui para o serviço militar. Depois que passou o serviço militar em 94 para 95, eu voltei, mas já voltei já não tão deslumbrado de entrar numa emissora de rádio. Então comecei a trabalhar numa tecelagem e os meus amigos sempre me incentivaram. Não, Heraldo, vai ter concurso de novo, presta lá, tal, isso, aquilo. Aí eu fui, prestei o concurso novamente pela terceira vez e aí foi onde eu entrei em 96. Naquela ocasião, a direção da rádio era dirigida pelo Celso Miante, né? Da Santa Bárbara FM pelo Celso Miante, e aí eu entrei em 96, prestei o concurso, entrei em 96 na administração até então do Zé Maria, né? O Zé Maria estava encerrando a administração. E aí eu entrei como operador de rádio, entrei para substituir, eu acho que o Adriano Poti, e ali eu comecei a aprender um pouco mais sobre rádio, porque eu não sabia nada, assim, tinha o básico, né? Como acertar um disco, como acertar soltar a vinheta, tal, isso e aquilo, mas a experiência mesmo a gente foi aprendendo na raça, no dia a dia. Na época, depois entrou o seu Márcio Angel, né, o saudoso Márcio Angel também, que foi passando para a gente assim, bastante informação sobre rádio, bastante conhecimento sobre rádio, e a gente foi aprendendo. E aí teve a oportunidade de eu estar apresentando o programa Samba e Companhia. O Samba e Companhia ele era apresentado pelo Júnior Guarda. E aí o Júnior saiu, aí entrou o Edi Ferreira, e depois quando o Edi saiu, na época a direção da emissora era presidida pelo Paulo Delbu. E eu fazia técnica para o Edi. O programa era de sábado, né? Das 7 às 9 da noite. E o Edi teve uma proposta de uma outra emissora, e nesse horário ficou vago. Foi aí onde que eu entrei em contato com o Paulo, né? Perguntei para ele, Paulo, quem que vai apresentar o Samba e Companhia? Não tem ninguém, tá chegando no horário. Eu falei, não, entra no ar, faz você. Então foi a primeira vez que eu entrei no ar, assim, gaguejando, tremendo, mas foi daí em diante que deu o pontapé aí do Samba e Companhia, foi meados de 98 por aí. Desde então, eu comando o programa Samba e Companhia até os dias de hoje. O programa que é feito todos os sábados, das 2 da tarde até as 6 da tarde.
É um programa ao vivo, um programa bem descontraído, bem irreverente, um programa onde que eu uso a linguagem de falar com o público mesmo, da forma que a gente usa no seu dia a dia. Tem os erros, tem os erros eu brinco com os erros, tem a participação do ouvinte, que o ouvinte participa, né? Naquela época o ouvinte participava mais por telefone, né? Hoje participa mais pelo WhatsApp, pela rede social. E eu trago também sempre grupos convidados para fazer um ao vivo. Então, trago grupos de samba aqui da nossa cidade, da região, né? Vem fazer um ao vivo para a gente. E aí, a partir do Samba e Companhia, eu vi que eu sentia a necessidade de colocar um pouco mais de conteúdo para o pessoal que me ouve. Aí a gente criou o site do Samba e Companhia, que é uma rádio web do Samba e Companhia, onde também é veiculado músicas e tal, e é feita a divulgação dos eventos de samba, né? E a gente faz cobertura também, fotográfica da cobertura, divulgação e cobertura fotográfica dos eventos de samba. E aí o público começou a participar mais com a gente também. Criamos uma página no Facebook, Instagram, e a gente está nessa pegada até hoje, nesse dia a dia aí. Você disse que no primeiro dia que você comandou foi ao vivo, teve uma certa tensão. Como é que foi esse dia aí de estreia? Ah, esse dia de estreia eu lembro como se fosse hoje. Foi num sábado, né? Faltava 10 minutos para 7 da noite. Como eu sabia que o Edir não viria já, né? Porque o Edir já tinha se despedido durante a semana, porque ele fazia programação durante a semana, ele não viria no sábado. E eu peguei e liguei para a direção, naquela época era o Paulo Delbu. Perguntei, falei, Paulo, quem vai fazer o programa do Samba e Companhia hoje? Tá, ele falou assim, não tem ninguém. Entra você no ar e faz você. Eu falei assim, como assim? Não, entra lá, entra, abre o microfone e vai falando. E aí comecei, né? Aquela tensão, aquele nervosismo, porque assim, nunca tive o dom assim da locução na época, né? Seria minha primeira locução mesmo assim, comandando um programa eu. Na verdade, eu tinha feito participação dentro do programa DJ Mix com o DJ Barones, mas o Barones era o âncora, né? O Barões era o âncora e eu fazia só as pontes, né? De repente lia uma notícia ou falava algo de interessante. Eu lembro muito que naquela época a gente recebia muita revista DJ Sound, né? De São Paulo, então a gente tinha muita notícia de artistas, né? Americanos, tal, das músicas de flashback, dance, que rolava na época, mas programa mesmo, apresentar um programa, eu nunca tinha feito. Então, ali foi um misto meio de tensão, colocar um fundo, achar um fundo musical, colocar e falar, gaguejava, tremia. Nossa, errei muito nesse dia. Queria enfiar a cabeça debaixo da terra. Mas foi indo, né? Os amigos que me ouviam, né, principalmente de rádio, iam me dando toque. O Barões muito me ajudou bastante nesse sentido também, me dando toque, ó, fala assim, né? Em vez de você usar essa palavra, usa outra, tal. Aí fui pegando um gosto pela coisa e aí tô no ar até hoje. E até hoje eu erro, viu, Marta? Vou ser bem sincero para você. Como eu faço um programa ao vivo e eu tento falar uma linguagem bem mais próxima do público presente, que eu falo para você que está em casa, a Dona Maria está fazendo arroz e feijão, né? Está ouvindo o nosso samba e companhia aí, muito obrigado. Para você aí, o patrão acabou de chegar do trabalho, né? Tá aí, bem tranquilo, tá descansando, tomando seu refrigerante amargo e tal. E eu erro nessas brincadeiras aí também. Mas aí eu acabo brincando com o meu erro. Opa, não é que eu apertei o botão errado, Heraldo, né? Isso aqui, é esse aqui. Ô, gente, programa ao vivo é assim mesmo. E assim vai. Então, eu acho que me aproximou um pouco mais do ouvinte do samba e pagode, trazendo essa linguagem bem mais popular, bem mais próxima do seu dia a dia. E aí eu estou até hoje, gosto do que faço, amo o que faço, adoro samba, tudo quanto é evento de samba que se puder estou presente. A minha família também, tanto a minha esposa, a minha filha também. Então nós somos aí uma família aí abençoada por samba aí também. Qual a diferença entre um samba e um pagode? Na verdade, não existe diferença entre o samba e pagode. Antigamente, o pessoal se reunia. Ah, vamos se reunir para fazer um pagode? Mas era samba. Então, pagode, na verdade, é um termo coloquial, mas, na verdade, pagode é uma reunião de amigos. Então, não tem aquela diferença. Teve muito esse negócio de samba e pagode, muito nos anos 90, até que veio aí Raça Negra, Que Loucura, Negritude Júnior, Grupo Molejo, Grupo Raça.
e eles cantavam um samba mais romântico, né? Um samba mais lento, menos cadenciado. Então a turma utilizou isso como termo de pagode. Até teve um programa na Rede Globo chamado Samba Pagode e Companhia. E vinha esse pessoal, Negritude, Molejo, Grupo Raça, assim vai, só para contrariar, né? Que é aquele samba mais, vamos dizer, mais meloso, tal, uma cadência diferente. Mas na verdade tudo é samba. Então, resumindo, seria pagode. Ah, vamos fazer um pagode? Vou reunir os amigos ali, vamos fazer um pagode. Entendeu? Mas o que nós vamos cantar? Nós vamos cantar samba. Independente se é um samba mais raiz, né? Que a gente fala, o samba de raiz, e um samba mais atual, um pagode mais atual, que a gente fala hoje, né? No dia a dia. E você tem um preferido, um estilo preferido, ou um cantor, grupo preferido de samba? Olha, preferido de samba eu tenho o Jorge Aragão. Gosto muito de Leci Brandão, Bete Carvalho, Fundo de Quintal. Eu gosto de ouvir mais vamos dizer assim, os clássicos do samba, um pouquinho lá embaixo. Como diz no linguajar do sambista, o pessoal número baixo, né? Número baixo é quem chegou primeiro. Por isso que fala assim, ô, que dali é número baixo, então vamos respeitar quem chegou primeiro. Adonira Barbosa, Demônio da Garoa. Gosto dos sambas de hoje também, né? Depois vem a linha dos anos 90, né? Que vem Raça Negra, Que Loucura, vem Molejo, só para contrariar, Grupo Raça, tem Alcione também. Ah, tem muita gente boa. E o pessoal mais novo de hoje, que é Sorriso Maroto, Pixote, Menos é Mais, De Propósito. Você concorda com a frase: quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? É ruim da Ah, cabeça ou doente do pé? concordo e assino embaixo. Eu recebi um texto de uma amiga minha que tem a maior definição de sambas. Um samba é assim, olha. Por isso que falo que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Porque quando você vai no samba, você esquece da vida. Você está lá com o seu lalaiá, você está batendo na palma da mão, de repente você ouve uma música que te remete lá no passado. E não tem distinção. Você está ali do lado de branco, preto, rico, pobre, está todo mundo cantando a mesma vibe, o mesmo ritmo, só que cada um no seu momento. De repente é uma música que você gosta, uma música que eu gosto, mas mesmo a música que eu gosto, eu estou cantando a música que você gosta também. Então não existe distinção no samba. E essa frase vem muito a calhar, assim, porque o samba te traz um alívio, te deixa mais à vontade, faz você esquecer um pouquinho, né, do nosso dia a dia, da nossa correria. Então eu gosto muito do samba por conta disso. E ali a gente vê que o samba agradece tanto os mais ricos, vamos dizer assim, né, e os mais pobres também. Então não existe uma distinção no samba. Então por isso que a frase faz jus, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, o ruim da cabeça, o doente do pé. Mas mesmo você sendo o doente do pé, você está batendo na palminha da mão. Você está ali, né, batendo na palminha da mão, você está batendo, né, o outro pezinho está batendo. É muito gostoso, o samba é muito gostoso, principalmente quando você vai para curtir, para cantar, para viajar. Eu acho o samba uma maravilha. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o locutor, operador e programador de rádio, fotógrafo e sonoplasta Heraldo Vaz. Este ano aconteceu a 25ª edição do Via Crucis. E o Heraldo está participando há 19 anos. Conta um pouco dessa sua trajetória. Pois é, Marta, minha trajetória no Via Crucis aconteceu em 2005, né? O Via Crucis antes era comandado pelo Farid Design e também pelo Jerônimo, né? E em 2005, Almir Pugina foi convidado a ser o diretor do espetáculo Via Crucis. E como eu fazia teatro com ele, né? Fazia teatro desde 96, também estou nessa caminhada de teatro. E eu fiz alguns trabalhos com o Almir. E como ele sabia que eu trabalhava em rádio e tal, ele me convidou para fazer a sonoplastia do Via Crucis. E aí eu topei, entrei com ele em 2005, e aí a gente está nessa pegada até hoje. Na época, a gente não tinha a tecnologia de hoje, né? Que naquela época a gente fazia tudo no braço, né? Ainda tinha o surgimento, estava surgindo o MD, que é o mini disc, e depois veio o CD. Então a gente trabalhava na raça também no CD nessa época do Via Crucis. E aí eu tô lá até hoje.
Aí veio o Otávio Delaneza, né? E aí também me convidou, né, para continuar fazendo a sonoplastia do espetáculo. E aí eu continuei até os dias de hoje fazendo essa sonoplastia do espetáculo Via Crucis aqui em Santa Bárbara aí há 19 anos. Você, como sonoplasta, você tem que estar muito atento a cada entrada de ator, a cada detalhe para você colocar o som certinho. Você consegue se distanciar das emoções? Muitas pessoas me perguntam isso, até os próprios atores me perguntam: você conseguiu assistir minha cena? Eu falo assim: não dá para assistir a sua cena. Não, só assim, no último dia que eu já estou meio que já carimbado, que eu consigo parar um pouquinho e ver alguma coisa. O processo do Via Crucis é assim: existe a convocação do elenco, tem os ensaios e tal, aí a formação, né, a distribuição desse elenco, e aí sim começa os ensaios, montagem de cena. É a partir daí que hoje eu entro. Eu começo a acompanhar a montagem de cena desde o início, desde o processo de criação da direção. Eu vou conversando, né, com o diretor: olha, qual é a linha que ele vai seguir para a gente poder trabalhar a questão de trilha. Então, eu já vou acompanhando ali. Então, eu já vou sabendo alguns momentos dos atores, algumas marcas, algumas deixas, alguns posicionamentos, que para mim é muito importante na hora de eu executar a trilha sonora. Depois que passa todo esse processo de marcação de cena, de ensaio, tal, isso aqui, vem o processo de gravação das falas, entendeu? Então, a gente se reúne, as gravações são feitas no Teatro Municipal, e a gente faz a gravação das cenas. Os atores respeitando aquilo que foi criado durante todo o processo cênico de criação, e eu acompanhando, no caso da gravação, que saia tudo perfeito, que não tem nenhum barulho extra, que não tem alguma coisa que atrapalhe, que dê interferência na gravação. Então, aí eu estou acompanhando também. Depois desse processo de gravação, vai para o processo de edição, que é onde a gente vai fazer toda a limpeza do espetáculo, a gente vai dividir as falas. Muita gente imagina que aquilo lá está gravado num take só. Não, não é. O Via Crucis, ele é tudo executado na hora. As vozes são na hora, as trilhas sonoras são na hora. Então, para entrar numa cena, um exemplo, a cena Bodas de Caná. Bodas de Caná, então, tem a primeira parte, que é a música, então já solta a música. Depois tem os noivos, a fala dos noivos, que está numa faixinha. E aí, dessa fala dos noivos, tem um espaço que é onde a mãe da noiva vem chamá-lo para apresentar, para dizer que Maria e Jesus está na festa. Então tem outra faixa. Terminou essa faixa, um pouco mais de trilha, tem uma outra faixa onde, né, os atores ali eles dão conta de que acabou o vinho, precisa fazer alguma coisa, precisa falar com alguém. Tem uma outra faixa. Viu, acabou o vinho, papapá, papapá. Aí tem a outra faixa, que é da Maria. Jesus, aconteceu um problema, tal, acabou o vinho, acho que você pode ajudar. Por que eu estou falando que tem faixa? Porque tem espaços durante a cena. Então tem um ator que está a 5 metros de distância, tem um ator que está perto, tem um ator que está longe, e eu preciso criar essa conexão entre eles na trilha sonora. E como que é feita essa conexão? Através de marcação cênica. Então o ator, ele me dá uma deixa cênica, que é o gestual dele, que é a mão, que é o braço, que é na hora que ele toca na outra pessoa, e assim a gente vai fazendo. Porque não dá para fazer isso tudo num take só, eles terem mais ou menos a dimensão de quanto tempo eu vou demorar para chegar no ator do outro lado para poder dar a fala. Então, tudo isso é controlado pela sonoplastia. Numa cena como Bodas de Caná, eu tive 10 faixas de uma cena só. E tudo isso eu vou segurando na trilha. Por isso que eu falo assim que eu não consigo me emocionar muito, porque eu tenho que prestar atenção nesses detalhes, nessa marcação cênica, nesse posicionamento de mão, que eu sei que, por exemplo, a Marta está em cena. A Marta, ela vai falar com o Jesus, na hora que ela colocar a mão no Jesus, eu vou soltar a fala dela. Que é aí onde o ator embaixo vai estar dublando a fala dele. É assim que funciona o processo de sonoplastia do vídeo. E a gente vai fazendo pesquisa musical para poder encaixar nessas cenas aí. Uma pesquisa musical de ouvir mesmo, ter paciência de ouvir as trilhas e achar que, ó, essa daqui vai ficar legal para cena, essa não vai, e aí vai fazendo os testes nos ensaios até o dia da apresentação. Até definir uma trilha, porque aí também os atores precisam dessa definição de trilha, porque eles, através da trilha, eles também se localizam, eles vão também pela trilha. Esse ano a gente usou 67 trilhas, sem contar vinhetas de abertura, tal. Só que dessas 67 eu vi, acho que mais de 100. Que cada cena eu vou colocando 5 ou 6 faixas que eu vou, durante os ensaios, eu vou utilizando
para ver, ó, essa ficou legal, essa não ficou, essa vai passar emoção, essa não vai. Porque tem cenas no espetáculo Via Cruz que precisam desse time da emoção. E assim a gente vai criando a sonoridade do espetáculo até o final. E até mesmo no dia mesmo de apresentação, se eu ver que não tá legal, eu substituo e vou encaixando no espetáculo para ver se vai funcionar ou não. Como é o processo de pesquisa musical? A partir do momento que eu recebo o texto. Eu recebo o texto, eu tenho ali todas as cenas do espetáculo. Eu gosto de ouvir muito trilha sonora, principalmente de filmes, né? Eu assisto filmes também. E conforme eu vou assistindo esses filmes, aí eu acabo prestando atenção na trilha sonora que compõe o filme. E aí é onde eu vou atrás dessa pesquisa, de achar, por exemplo, o álbum do filme. Então eu não fico pesquisando assim, eu pego um trechinho daqui, um trechinho dali. Não, geralmente eu procuro o álbum do filme. E aí eu ouço toda a trilha sonora do filme. Então, são vários filmes que eu já assisti, que eu já procurei, principalmente os épicos, né? Principalmente esses que falam de reis, né? Falam de vikings, falam até mesmo da Paixão de Cristo, que aí a gente acaba tirando algumas coisas. Por que que eu falo que eu ouço o álbum? Porque tem muita trilha que o público não percebe, por exemplo, faz parte do filme X, mas ela tá lá no meio lá que passou desapercebido. Ou tem muito efeito no meio dessas trilhas sonoras que eu acabo utilizando no espetáculo. Por exemplo, teve um ano que eu usei um efeito que é de uma flauta. Então, toda vez que o Judas aparecia, eu soltava esse efeito. Mas esse efeito estava no meio de uma música do filme Lágrimas do Sol, se não me engano. Então, se eu não ouvisse a trilha inteira, eu não ia descobrir que tinha aquele efeito. Assim como esse ano também tem uma trilha do Satanás, que tem um efeito que é do filme Duna, e o outro filme também tem outro efeito também que é de um outro filme que chama Império Rex. É uma trilha, é um efeito que está no meio da trilha. Então eu gosto muito de ouvir trilha sonora. Então eu ouço bastante trilha sonora para justamente identificar o que eu posso utilizar em cena na composição do espetáculo ou não. E aí tem aquela questão da sensibilidade também de você ouvir e imaginar a cena. Por isso que é bom a gente estar sempre acompanhando o espetáculo desde do início. Porque tem cenas que a direção cria, que a direção imagina, aqui a gente pode pôr uma trilha assim, assim, sensata, e comenta comigo. E eu vou atrás desse banco de trilhas que eu tenho, de achar alguma coisa, alguma trilha sonora que encaixa naquele momento ali para fazer o espetáculo. Em 2022, o espetáculo foi no Teatro Municipal Manuel Lira. Pedi para os atores fazer uma cena tipo slow motion, para fazer uma passagem de uma cena para outra. E aí eu tive que procurar uma trilha que encaixasse ali certinho para eles, que também não afetasse também a harmonia do espetáculo. Entendeu? Então, sair de uma trilha, encaixar nesse slow motion para depois continuar na harmonia do espetáculo. E deu certo, a gente conseguiu achar, ficou muito legal. Aconteceu um fato assim que aquilo que eu falo da sensibilidade de tentar trazer mais emoção para o espetáculo. Na cena da Via Sacra, então, tem as quedas de Jesus. A primeira queda, tem a segunda queda, a participação das mulheres, a Maria, e depois tem a participação de Verônica. No dia da gravação, a direção, o Otávio pediu a Rai, que é a Verônica, para ela cantar. Então, ela canta no espetáculo. E depois ela faz tipo um acordezinho, né, um murmúrio, né? As outras meninas, na verdade, continuam com esse murmúrio de fundo para compor a cena. Estava vindo durante essa da Via Sacra com uma trilha mais pesada, com uma trilha mais densa, uma trilha mais para cima, mais movimentada. Tá? Na hora que chegou nessa cena, como tem esse canto da Verônica, eu cortei toda a trilha, deixei somente ela no seco. E como tem esse murmurinho, que depois que termina a música, ela começa a falar e tem um murmurinho, da maneira foi assim, não, eu preciso respeitar isso, eu não posso entrar com uma coisa mais violenta em cima. Então aí, conforme foi acabando a cena, a gente foi subindo uma trilha um pouco mais triste, porque era um momento muito assim, meu, agora daqui em diante não resta outra coisa para Jesus. Ele vai ser crucificado. E aí é onde que a gente entrou com uma trilha um pouco mais triste, que no meu ver, assim, ficou muito bom, né? Porque foi eu que coloquei ali, não. Mas para mim passou o sentimento de tristeza, para mim passou o sentimento
Está vendo o que que a gente fez? Mostrando para a população o que que a gente fez. Dali não tem mais para onde, né, Jesus correr, tal, isso, aquilo. Só mesmo a morte. Então ficou muito legal. É uma cena até que me emociona bastante, porque depois que acontece essa trilha, tal, isso, aquilo, aí vem a trilha justamente que sobe a cruz, que é a crucificação. É através de pesquisa mesmo, pesquisar para a gente ver o que que a gente consegue encaixar na melhor cena. Para quem gosta de trilha sonora, eu vou até indicar aqui Hans Zimmer, ele é autor do Gladiador, Estelar, o produtor também do filme Transformer, também é muito bom. John Williams, que foi indicado ao Oscar com Indiana Jones, poderia uma produtora, chama Audio Machine, audiomachine.com, faz aí composições tanto para comercial quanto para novelas, filmes, como um dos nomes aí que eu uso para fazer a composição do espetáculo Via Crucis. Então, cuidar da sonoplastia do Via Crucis demanda tempo, dedicação, conhecimento e Demanda. sensibilidade. Foi exatamente isso: tempo, dedicação, conhecimento e sensibilidade. Porque assim, a gente não está tratando de um espetáculo, não que os outros espetáculos não sejam importantes, a gente está tratando de uma narrativa histórica, né, bíblica, de anos e anos e anos. Eu procuro nunca fugir muito do contexto. Aconteceu há anos atrás, né? Não é uma música contemporânea que eu vou conseguir harmonizar o espetáculo. Esse ano mesmo a gente estava muito preocupado da gente colocar o piano, uma trilha sonora com piano no espetáculo, né? Porque o piano te traz um pouco de modernidade. E mesmo assim, a gente colocou algumas trilhas com piano, porque a gente entendia que aquele momento ali dá para pôr. A despedida de Maria, por exemplo, é acompanhado com piano. Então, pesquisar, ouvir, não ter medo de arriscar, de tentar colocar coisas novas, de achar bons compositores, e tem muito, muito. Tem o Ivan Torrente também. O Ivan Torrente tem vários compositores que são fantásticos, assim, em termos de trilha sonora. O Heraldo também é técnico de edição do programa Multidom, da Rádio Webdom. Como é, Pois é, como é que começou isso, Heraldo? começou através do convite da nossa amiga Fátima Franco, né? Ela tinha o desejo de montar uma rádio web, que é a Dom, né? Informações e músicas, com alguns estilos diferentes. E o Multidão é um programa de uma amiga nossa, que a gente conhece muito bem, né? Até apresentar para o público, chama-se Marta Padovese, que também faz parte da grade da programação da Rádio Web Dom. E é um prazer estar fazendo esse programa, editando, ouvindo as entrevistas. O processo é assim: a Marta grava, né? Nossa amiga Marta grava, faz o processo de limpeza de edição, aí vem até mim, eu faço um outro processo também, que é de transformação para subir na plataforma, né? E aí a gente sobe esse áudio na plataforma, cria aí um flyer de divulgação, e esse áudio fica disponível para todo ouvinte, né? Sexta-feira, né, Marta? Das 9 até as 9h30, e também ao sábado das 2 às 12h30. E depois a gente disponibiliza esse áudio na TV Web Dom, canal no YouTube, e também disponibiliza esse áudio no quadro podcast lá da Web Dom, para quem quiser ouvir de novo. É um programa maravilhoso que tem muita informação legal e eu gosto muito de ouvir. Aliás, já vou aproveitar, parabéns pelo programa do TEA, do autismo, com o doutor. Carlington Cavalcante. Isso, eu vi ele, é muito interessante, muito explicativo. E assim, tô nessa caminhada junto com o Multidom, junto com a Rádio Webdom, Bicicleta na Cultura, também o Soul Blues com Ezequiel Braga, e sempre tentando trazer um pouquinho de sonoridade e informação para todo mundo aí. Eu agradeço ao Heraldo Vaz, sonoplasta, técnico de som, locutor, que bateu um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Heraldo. Eu que agradeço, Marta, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? E estou sempre à disposição aí para a gente estar falando. E deixo aí, para quem quiser entrar em contato sobre trabalhos de gravação, produção e edição, meu contato é o 019 97409 5579. Para quem quiser aí, só me chamar no WhatsApp e a gente bate um papo. Marta, obrigado mais uma vez a você, toda a equipe da Rádio Dom, e estamos aí para a próxima, tá bom? Fiquem com Deus.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.